Olá, alunos da EAD. Vamos começar uma nova disciplina hoje e a disciplina é Cosmovisão das Religiões. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é cosmovisão. Cosmovisão é a visão que a gente tem de mundo, que é construída através dos nossos princípios, da nossa convivência, do status que nós nos encontramos e da educação que recebemos, a partir da educação que recebemos de nossos pais, passando pela formação escolar, passando pela formação em sociedade com quem nós convivemos e também passando pela religião que seguimos. Então, a nossa cosmovisão de mundo, ela vai ser construída a partir dessas interseções com essas instituições que nós temos contato ao longo da nossa vida: família, escola, religião, trabalho, entre outras. E também o aspecto cultural vai definir bastante a cosmovisão de mundo, né? Aliás, a cosmovisão que nós temos, né, a respeito do mundo, e assim nós criamos uma identidade. E nós sabemos que no mundo existem diversas religiões, tá? São incontáveis, mas a cosmovisão das religiões, tá? Elas também permeiam a sociedade, a cultura, os países onde ela está inserida, as comunidades, as etnias, as tribos, as aldeias, enfim. A cosmovisão das religiões, ela vai definir muito sobre uma sociedade. E nós vamos estudar, sobre religião neste curso. E o que é religião? Religião significa, na essência da sua palavra, na etimologia, religar. É uma religação com o sagrado, com o transcendente, com o divino. No caso nosso, protestantes, evangélicos, uma religação com Deus. Esse é o significado de religião. A origem da religião perpassa pela origem dos povos, porque não há nenhuma civilização descoberta e estudada que não tenha uma ligação com o sobrenatural, com o aspecto religioso. Em todas as sociedades, culturas, etnias estudadas, há sim fragmentos, a presença do elemento religioso. Então, o homem desde cedo, desde muito cedo, nas mais diversas civilizações e culturas, ele teve um contato, ele buscou esse contato com o sobrenatural. E nós temos também alguns conceitos que precisamos entender para poder entender a religião e suas cosmovisões. O conceito de transcendência, né? Nós sabemos que somos criaturas de Deus, somos racionais e que nós convivemos no mundo imanente, ou seja, nós acreditamos naquilo que é palpável. Esse é um tipo de crença que nós temos, porque nós vemos as pessoas, nós temos contato com pessoas, nós tocamos nos objetos, mas existe também o transcendente, que nós temos essa relação. Quem é o transcendente? É algo que nós cremos que a gente não toca, que a gente não vê, que a gente não tem um contato físico, mas temos um contato espiritual. E nós temos um contato com uma força transcendente. No nosso caso, nós temos um contato com Deus, que é a representação da transcendência no caso do cristianismo, representado, pela Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós temos também dentro das religiões as divindades que estão no plano transcendente.
E no nosso caso, as divindades, a divindade que nós adoramos é o Senhor Deus. Nós somos uma religião monoteísta, cremos apenas em um Deus, apesar da teologia da Trindade, mas a nossa crença é no Deus Supremo, um único Deus. Há religiões que creem em vários deuses, 2 ou mais, ou até 33 milhões de deuses, como é o caso do hinduísmo. Quando as religiões creem em mais de um Deus, elas são chamadas de politeístas. Poli quer dizer vários, né? Então, e teístas, deuses. Então, elas creem em vários deuses. Nós somos monoteístas, um Deus apenas. E como os cristãos, temos o Islã, também monoteísta, e temos o judaísmo, também monoteísta. Então, as 3 grandes religiões monoteístas são, pela sequência da origem delas, judaísmo, cristianismo e islamismo. E como exemplo de religiões politeístas, nós temos o hinduísmo, temos as religiões afro, temos os indígenas, né, que também são politeístas porque acreditam em vários deuses. E também há pessoas que não acreditam em religião nenhuma. Para elas não existe esse contato com o transcendente, com a divindade, que são os ateus. O ateísmo é um movimento, né, que nega toda a sobrenaturalidade, não existe esse contato com o sobrenatural, com o transcendente, porque eles acreditam que o homem se formou, né, através da teoria da evolução. O homem é responsável por seus atos e quando o homem vai crescer, morrer, ele voltará ao pó, mas não existe um espírito que vai ressuscitar ou reencarnar, como dizem os espíritas. Então, os ateístas, eles não creem em nada que seja divino, que seja sobrenatural, que seja transcendente. Há uma diferença entre ateus e agnósticos. O ateu é aquele que não crê em nada mesmo, nada transcendente. Já o agnóstico, ele crê que existe uma força superior, mas ele não crê nas instituições, ele não crê nas religiões, ele não segue nenhuma religião, mas acredita numa força superior. Temos conceitos também interessantes para compreender as religiões, que é o sincretismo, pluralismo e fundamentalismo religiosos. O que é o sincretismo? Sincretismo religioso é quando uma religião se apropria de elementos de outra religião para os seus cultos, para os seus ritos ou rituais. Esse é o sincretismo. Nós temos vários exemplos no Brasil. O mais conhecido deles é das religiões afro-brasileiras, que sincretizaram com o catolicismo e se apropriaram de elementos do catolicismo para seus cultos. Como, por exemplo, se você vai observar, né, no candomblé, na umbanda, há a presença de santos católicos lá nesses cultos. E eles fizeram essa associação por uma questão de sobrevivência, para dizer que estavam adorando os santos católicos e não entidades do candomblé. Eles trazem uma associação, fazem essa associação e dizem que, na verdade, estão adorando os santos católicos. Nós temos também um exemplo do neopentecostalismo. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela se apropriou de elementos da Umbanda, ou seja, o sal grosso, né, a apropriação de roupas também, né, de ritual que contém roupas, e outros elementos que ela trouxe, a questão da roupa branca no dia da sessão do descarrego. Ela também traz isso das religiões afro, pois essa roupa branca nas religiões afro é utilizada para rituais. E na Igreja Universal do Reino de Deus, ela é utilizada para o rito
de expulsão de demônios, configurando aí uma apropriação de elementos de uma outra religião. E o pluralismo religioso é quando há uma pulverização da religiosidade, de representações religiosas. É o que acontece no nosso país. Nós temos um segmento gigantesco de representações religiosas. Temos as religiões mais conhecidas, mais tradicionais, mas também temos religiosidades diversas, como a crença em cristais, como a crença em animais, como a crença em determinados espaços que para as pessoas são mais sagrados que outros. Enfim, hoje no Brasil você tem pessoas que acreditam em diversos poderes, não é, miraculosos, que para elas são miraculosos. E, enfim, é uma sociedade pluralizada religiosamente falando. E a gente pode observar, é só sair na rua, você vai encontrar diversos segmentos religiosos representados através das suas casas, dos seus templos, como também quando você convive com pessoas no trabalho ou na sociedade como um todo, na família você vai observar que surgem religiões completamente diversas e diferentes. Temos também o fundamentalismo religioso, que está muito associado ao islamismo, por causa principalmente dos atentados terroristas e principalmente de um atentado terrorista específico que foi das Torres Gêmeas em 11 de setembro. Mas o fundamentalismo, ele está presente nas mais diversas religiões, está presente nas grandes religiões, porque o que é o fundamentalismo? Fundamentalismo é quando se interpreta o texto sagrado ao pé da letra, exatamente como ele está ali. E aí cada religião vai ter esse segmento. No judaísmo tem fundamentalismo, no protestantismo tem fundamentalismo, um exemplo é quando se tem práticas, não é, muito associadas ao legalismo judaico, não é? Então a pessoa ainda está religiosamente seguindo muitos legalismos que o próprio Jesus Cristo disse que não seria mais necessário. Também em outras religiões nós temos essa questão do fundamentalismo. Ele nasce dentro do protestantismo norte-americano em contraponto ao liberalismo teológico. O liberalismo teológico vem negar alguns aspectos essenciais da fé cristã e o fundamentalismo então surge dentro dos Estados Unidos, no meio de igrejas, para combater o liberalismo teológico. E o fundamentalismo, então, vai fazendo parte de outras religiosidades também. Nós temos que estudar também sobre o que é mito, o que é rito, o que é símbolo sagrado e que são esses conceitos. Mito são as histórias que fundamentam uma religião. Não significa que é uma mentira. A mitologia necessariamente não é uma mentira, como o senso comum vem dizer. Porque nós, como cristãos, temos mitos? Temos. A história de Adão e Eva, a formação do mundo, a criação do mundo, a história de Jonas, a história da Arca de Noé, e entre tantos outros que estão na Bíblia, a Torre de Babel. Então, essas histórias para nós significa que são mentiras? Não, nós acreditamos que elas são verdades. Mas por que elas são chamadas de mito? Por causa da linguagem simbólica. A linguagem simbólica é que define o mito. É uma história com aspectos sobrenaturais e que tem uma linguagem simbólica figurada também. O rito. Todos nós, religiosos, cumprimos nossos ritos. No nosso caso protestante, nós temos ritos, sim, e não vamos confundir ritos com rituais, tá?
no sentido de que quando a gente fala em rituais, a gente lembra muito das religiões afro. Não, todas as religiões têm ritos. E nós também temos exemplos de ritos. Batismo, casamento é um rito religioso e social ao mesmo tempo. É um rito de passagem também, né? Porque você deixa uma fase da sua vida para outra fase, deixa de ser solteiro para ser casado. Temos também, em outras religiões, como no judaísmo, o bar mitzvah, que é quando a criança deixa de ser criança para ser adulto. Aos 13 anos vai à sinagoga e vai ler pela primeira vez o texto sagrado, que para o judeu é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Também o rito da circuncisão, um rito judaico também, onde os judeus levam os meninos ao 8º dia de nascimento para serem circuncidados, representando o sinal da aliança com Deus. Símbolos. Todas as religiões têm seus símbolos também. O cristianismo, no início, né, de sua formação, o símbolo mais conhecido era o peixe, né? E até hoje, algumas igrejas e alguns segmentos utilizam esses símbolos. Catolicismo tem vários símbolos, judaísmo tem como símbolo principal a estrela de Davi, mas também a menorá, que é o candelabro de 7 luzes, tá? Que se você for na casa de um judeu, sempre vai ter, né, esse candelabro ali representando o templo, né, sagrado. E o que é sagrado e profano? Outros conceitos que precisamos ter e saber. Para muitos de nós, a igreja é um espaço sagrado. Fora dela é um espaço profano, porque a divindade está presente no espaço sagrado. Mas nós temos, como protestantes, temos uma convicção diferente. O nosso espaço sagrado também é o nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Já para outras religiões, essa concepção é diferente. Os judeus, qual era o espaço sagrado? O templo, onde eles faziam o sacrifício, onde eles adoravam a Deus de uma forma mais intensa. Para o hindu, tem vários templos sagrados. O rio Ganges é um espaço sagrado para eles. Então, isso vai variar de religião para religião. Mas todas as religiões têm esses espaços sagrados e faz uma diferenciação do que é sagrado, do que é profano. Profano seria fora do sagrado, fora do templo, enquanto sagrado é estar na presença de algo maior que nós. Nós também temos, né, os livros sagrados da religião, das religiões de tradição escrita. Existe uma diferença entre religiões de tradição escrita e tradição oral. Cristianismo, judaísmo e islamismo são religiões de tradição escrita, porque tem livros sagrados. O hinduísmo também tem os seus livros sagrados. Já as religiões afro-brasileiras não têm livros sagrados. São tradições orais, vai passando de geração em geração os conhecimentos daquela religião. E nós temos, então, como livros sagrados, a Bíblia Sagrada. E eu vou mostrar para vocês aqui o livro sagrado do Islã, dos muçulmanos, que é o Alcorão Sagrado. E eu trouxe também o livro sagrado do hinduísmo, esse aqui, o Bhagavad Gita, tá? Trouxe aqui 2 livros que eu tenho em casa. E finalizando essa aula, a gente então vai fazer uma introdução já da próxima aula. Nós iremos estudar as grandes religiões, suas principais doutrinas, um pouco da sua história e também qual a cosmovisão de cada uma. Nos vemos na segunda aula. Deus abençoe a todos.